Se você apertar continuar na sua vida do mesmo jeito, 2026 não vai ser um novo ano. Vai ser só mais um capítulo repetido. E eu vou te dizer isso do jeito mais direto possível. O calendário não salva ninguém. O que salva é a sua decisão diária. Quando ninguém está olhando, quando o ânimo não vem, quando a mente começa a inventar desculpas. Porque a maior mentira que as pessoas contam para si mesmas é essa: agora vai. Elas entram no ano com frases bonitas, metas genéricas e uma esperança frágil. Mas carregam a mesma mente bagunçada, os mesmos impulsos, os mesmos padrões de reação. Querem um resultado novo, vivendo com o mesmo sistema interno quebrado. E quando o primeiro problema aparece, elas voltam para o modo antigo. Reclamam, fogem, adiam, se distraem e o ano passa. No final, sobra aquela sensação amarga: eu não evoluí. O estoicismo sempre foi duro com essa ilusão. Não existe novo eu sem prática nova. Não existe transformação sem desconforto consciente. E não, isso não é motivação. Motivação é vento, chega e vai embora. O que você precisa é estrutura mental. Uma base que te mantém de pé mesmo quando a vida aperta. Neste vídeo, eu vou te entregar 10 práticas estoicas simples de entender, mas difíceis de sustentar. E é exatamente por isso que funcionam. Elas não foram feitas para te animar. Foram feitas para te reorganizar. Pensamento, postura, rotina e atitude. Para que 2026 não seja só mais um número, e sim o ano em que você finalmente para de negociar com a própria fraqueza. E eu quero fazer um acordo com você agora, antes de começar. Não assista isso como entretenimento. Assista como um manual de reconstrução. Escolha uma prática para aplicar hoje, só uma, e sustente por 7 dias, porque a mente muda quando o corpo obedece ao que foi decidido. Se esse conteúdo já te acerta por dentro, deixa o like, se inscreve e escreve nos comentários uma frase curta, sem drama, mas com convicção. Eu renasço em 2026. Agora respira, ajusta a postura e vamos direto ao que importa. Lição 1. Pensamentos. São visitas. Você decide quem fica. A maioria das pessoas vive como se fosse governada por um narrador descontrolado dentro da cabeça. Um pensamento aparece e, em segundos, ele vira verdade, vira emoção, vira decisão e vira arrependimento. A pessoa nem percebe que foi sequestrada. Ela só acorda no final do dia cansada, ansiosa e com a sensação de que a vida está fora de controle. O estoicismo ensina um princípio que muda tudo. Pensamento não é ordem, pensamento é evento. Ele surge, e isso é inevitável. Você não escolhe o que aparece na sua mente, mas você escolhe o que você alimenta, e essa diferença é o início da liberdade. Imagine sua mente como um corredor. Pessoas entram o tempo todo. Algumas são calmas, outras chegam gritando, outras vêm com cara de urgência como se dissessem: resolve agora. O problema não é a entrada. O problema é quando você oferece cadeira, café e cama para qualquer visitante. Aí ele deixa de ser visita e vira morador. Ele começa a mexer nos seus móveis internos, seu humor, seu foco, sua coragem. A prática estoica é simples na teoria e difícil na vida real. Criar espaço entre o pensamento e a reação. No começo, esse espaço é minúsculo, quase invisível, mas é nele que nasce o poder. É naquele segundo em que você percebe: eu estou tendo esse pensamento, e eu não sou obrigado a agir por causa dele. Tem dias em que a mente tenta te pressionar com pressa. Ela fala: responde agora, decide agora, prova agora, reage agora. E o estoico aprende a desconfiar disso, porque o pensamento que exige ação imediata, muitas vezes, não quer solução, quer controle, quer te colocar no automático. Com o tempo você começa a notar padrões. Certos pensamentos aparecem no mesmo horário,
depois dos mesmos gatilhos, nos mesmos tipos de cansaço. Isso revela algo libertador. Muitos pensamentos não são você, são hábitos mentais, e hábito mental não se vence na força, se vence na consciência repetida. Quando você observa em vez de obedecer, uma coisa curiosa acontece. Muitos pensamentos perdem força sozinhos. Eles passam como nuvens que não encontram lugar para se fixar. Você não precisa discutir com eles. Você só precisa não se confundir com eles. Isso não significa virar frio ou virar zen. Significa maturidade. Alguns pensamentos trazem alertas úteis. Esses você escuta com calma. Outros só tentam te puxar para o caos. Esses você reconhece e deixa ir. Quando você aprende isso, seu mundo externo continua com pressão, problemas e incertezas. Mas por dentro, você vira alguém mais difícil de derrubar. Você não entrega o comando para qualquer coisa que bate na porta da sua mente. Você decide quem fica e quem manda. Lição 2. Pare de anunciar sua vida. Vire resultado em silêncio. Existe um vício moderno que destrói mais projetos do que preguiça. A necessidade de narrar tudo. A pessoa mal decide algo e já quer contar. Ela explica, detalha, justifica, pede opinião, busca reação. E sem perceber, ela troca execução por conversa. O estoicismo vai na contramão disso porque entende uma coisa simples. Energia é limitada. Quando você gasta energia falando sobre o que vai fazer, sobra menos energia para fazer. E pior, sua mente confunde intenção com conquista. Você fala, recebe um caramba, que legal, sente uma micro-recompensa, e o corpo relaxa como se já tivesse avançado. Só que não avançou, só falou. Quanto mais você descreve o futuro, mais frágil ele fica. Porque você expõe ideias ainda imaturas ao julgamento externo, à comparação e às dúvidas. Mesmo que ninguém te critique, o simples ato de explicar demais dilui a firmeza interna. Você começa a ajustar o plano para agradar, impressionar ou evitar perguntas, em vez de ajustar para cumprir. Existe uma diferença enorme entre refletir e narrar. Refletir organiza. Narrar dispersa. Quando você vira refém de contar tudo, você também vira refém da reação dos outros. Um elogio te empurra, um silêncio te desanima, um comentário te faz duvidar. Aos poucos, você não age por convicção, age por eco. O estoico entende que muitas decisões precisam amadurecer no escuro, como sementes. Antes de aparecer, elas criam raiz. Se você puxa cedo demais para ver se está crescendo, você mata o processo. E tem outra coisa. Quando você diminui a narração, a ação ganha peso, porque não existe história bonita para compensar a falta de execução. O silêncio cobra coerência. No começo, isso dá desconforto. Mas é um desconforto que te fortalece, porque te obriga a sustentar o que você decidiu, sem plateia. Perceba quantas vezes você já gastou 1 hora falando de uma meta e depois não teve força para cumprir 10 minutos dela. Isso não é falta de capacidade, é vazamento de energia, exposição demais, cedo demais. Quando você para de anunciar, você escuta mais seu ritmo interno. Você decide com mais clareza, você simplifica, você não precisa se justificar por processos que ainda estão em construção. O mundo não precisa entender agora. E quando os resultados aparecem, eles não precisam de legenda. Eles aparecem com a autoridade que só a execução dá. Em um mundo onde todo mundo fala, quem age em silêncio vira ameaça sem abrir a boca. Menos promessa, mais presença. Menos narrativa, mais resultado. Lição 3. Use o cansaço como teste de verdade. Quando você está animado, quase tudo parece importante. Você aceita convites, assume tarefas, faz promessas, começa projetos. O problema é que a vida não cobra suas escolhas no entusiasmo. Ela cobra no cansaço. E é aí que muita gente quebra.
O estoico não trata o cansaço como inimigo. Ele trata como filtro, um filtro honesto, porque quando a energia cai, o que é essencial continua, e o que é supérfluo fica insuportável. Conversas vazias pesam, obrigações inúteis irritam, distrações que pareciam normais viram perda de tempo evidente. O cansaço não cria o excesso, ele revela, e isso é poderoso porque te mostra o que você está carregando sem necessidade. A maioria tenta apagar o cansaço com estímulo, café, celular, barulho, mais dopamina. O estoico faz o oposto. Ele escuta, ele observa o que drena a energia sem retorno, ele identifica onde ele está vazando vida. Existe uma diferença entre cansaço e esgotamento. Cansaço é sinal. Esgotamento é punição, por ignorar sinal por tempo demais. Quando você aprende a usar o cansaço como filtro, você ajusta antes de quebrar. Você remove excessos antes de virar ruína. A grande pergunta estoica não é: eu consigo fazer isso? É: isso ainda faria sentido quando eu estiver cansado? Se a resposta for não, provavelmente nunca foi prioridade real. Era só impulso, vaidade ou hábito. Isso muda completamente como você escolhe compromissos. Você para de dizer sim por pressão e começa a dizer sim por critério. E tem uma verdade que poucos aceitam. Se algo só funciona quando você está 100%, então não é hábito, é evento. Vida real é 60%, 40%, às vezes 20%. E é nesse percentual baixo que a disciplina se prova. O cansaço também mostra quem realmente te fortalece e quem só ocupa espaço. Pessoas que exigem demais, ambientes que sugam, tarefas que não constroem nada. Você começa a enxergar tudo isso porque a fadiga tira a maquiagem. Ela coloca a realidade na mesa. Quando você passa a respeitar esse filtro, você muda sua relação com energia. Você para de viver ocupado e começa a viver orientado. Você protege sua força como alguém que sabe que ela é limitada e, por isso, é preciosa. E aí acontece o melhor. Você fica mais leve, não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de carregar o que não é seu. E quando você faz isso, você começa a ter energia para o que realmente muda seu destino. Lição 4. Seja constante, mesmo sem vontade. A maioria das pessoas vive refém do humor. Se acorda bem, funciona. Se acorda pesado, desmorona. O ânimo vira critério. A vontade vira bússola. E assim a vida vira um mercado emocional. Sobe e desce, sem direção firme. O estoicismo corta essa fraqueza com uma frase que deveria virar lei interna. Você não é o que sente, você é o que sustenta. Emoções variam com sono, clima, cansaço, ambiente, hormônio, problema. Se cada variação redefinir quem você é, você nunca terá continuidade suficiente para evoluir. Construir uma identidade que não depende do humor significa aprender a agir mesmo quando a vontade não aparece. Não por rigidez cega, mas por compromisso com valores. Porque caráter não é intensidade. Caráter é repetição. Repare como o humor tenta negociar. Ele fala baixinho. Hoje não. Amanhã você compensa. Ele cria argumentos convincentes, disfarçados de autocuidado. Só que muitas vezes é só fuga sofisticada. O estoico escuta, mas não obedece. Ele entende que o humor é passageiro e que sua vida não pode ser governada por algo tão instável. A virada acontece quando você entende essa inversão. O humor não é condição para agir, é consequência de agir. Você não espera se sentir pronto para começar. Você começa como alguém que decidiu. Depois, a mente se ajusta. Depois, a satisfação vem. Existe um poder silencioso em fazer o que precisa ser feito sem sentir nada de especial. Sem euforia, sem drama, apenas execução. Esse estado cria estabilidade porque você passa a confiar em si mesmo. Você percebe,
Eu não desapareço quando o dia fica difícil. O estoico não rejeita emoções, ele só não se curva a elas. Ele trata sentimento como informação, não como ordem. Você pode sentir medo e agir, pode sentir preguiça e cumprir, pode sentir tristeza e manter o mínimo necessário. Essa capacidade de não se submeter é o que transforma um homem comum em alguém sólido. E com o tempo, as pessoas percebem. Não porque você fala mais bonito, mas porque você é coerente. Você não vive em ciclos de empolgação e queda. Você caminha com firmeza, e essa firmeza dá respeito. A verdade é que quem só age quando está bem está treinando dependência. E dependência emocional é uma prisão elegante. Você sempre vai precisar de um gatilho, de um empurrão, de uma fase boa. O estoico quebra isso, construindo identidade acima do humor. E quando você começa a viver assim, algo muda definitivamente. Você para de perguntar, eu estou com vontade? E começa a agir como alguém que já decidiu quem é. E quem decide quem é, não espera o mundo facilitar. Lição 5. Nem tudo merece sua opinião. Muita gente se sente cansada não pelo que faz, mas pelo que reage. Ela opina sobre tudo, comenta tudo, responde tudo, se envolve em todo o ruído. E a mente vive em estado de alerta, como se o mundo exigisse participação obrigatória. O estoicismo ensina algo profundamente libertador. Nem tudo merece sua opinião. Ter opinião sobre tudo não é inteligência, é dispersão. Cada opinião custa energia mental, emocional e, muitas vezes, tempo. E quando você distribui isso sem critério, você enfraquece o que realmente importa. O mundo tenta te puxar para discussões inúteis todos os dias. Provocações, debates vazios, expectativas alheias, tretas que não constroem nada. E o impulso de reagir é automático. Um pensamento aparece. Você precisa responder, precisa se defender, precisa corrigir. É aí que a prática começa. Escolher não opinar é um ato ativo. Não é passividade. É domínio. É perceber o impulso e não obedecer. É entender que, em muitos casos, o silêncio preserva mais do que qualquer argumento. Existe uma diferença entre contribuir e se envolver por impulso. Contribuir fortalece, envolver por impulso drena. Você já percebeu quantas vezes saiu mentalmente esgotado depois de uma conversa que não levou a lugar nenhum? Você gastou energia, tempo e ainda ficou com um gosto amargo. E nada mudou. O estoico não foge do diálogo quando ele é necessário. Ele só não aceita ser arrastado. Ele escolhe onde investir presença. Isso dá uma postura firme, difícil de abalar. Em ambientes barulhentos, quem reage a tudo vira marionete. Quem escolhe onde reage vira referência. Com o tempo, você identifica padrões. Certos assuntos só geram tensão e nunca solução. Certas pessoas não querem entendimento, querem reação. Certos ambientes sobrevivem de conflito. Reconhecer isso muda seu comportamento. Você para de provar que está certo o tempo todo. E esse é um nível raro de liberdade. Porque existe um vício escondido em reagir. A necessidade de validação. Você quer que entendam, que concordem, que reconheçam. O estoico rompe com isso. Ele não precisa ser compreendido por todos. Ele precisa ser coerente com o que decidiu. Quando você filtra o que merece sua opinião, a mente fica mais leve, menos ruído interno, menos desgaste. Você passa a falar menos, mas quando fala, tem peso. Suas palavras deixam de ser reflexo e viram escolha. E aqui está o ponto central. Ao escolher o que não merece sua opinião, você escolhe a si mesmo. Você protege sua atenção, sua energia e seu caminho. O mundo continua barulhento, mas você não precisa participar de todo o barulho para permanecer firme. Lição 6. Treine sua mente no simples. A mente moderna virou dependente de excesso.
excesso de estímulo, excesso de informação, excesso de barulho, excesso de tela, excesso de opinião. E quando você vive assim por tempo suficiente, acontece algo perigoso. Você perde a capacidade de permanecer. Você não consegue ficar em silêncio sem ficar inquieto. Você não consegue focar sem procurar distração. Você não consegue decidir sem sentir ansiedade. O estoicismo entende que se você quer domínio interno, você precisa ir contra a corrente do mundo. E a prática é clara: treinar a mente no ambiente simples. Isso não é virar eremita, não é isolamento, é criar momentos onde nada está tentando te sequestrar. Um espaço onde o cérebro não recebe dopamina fácil, onde você não se anestesia com ruído. No começo, o simples incomoda. O silêncio parece vazio. A mente começa a criar problemas, lembrar do passado, antecipar o futuro, repetir diálogos internos. Muita gente chama isso de tédio, mas não é tédio, é abstinência. É sua mente mostrando o quanto ficou viciada em estímulo. E é aí que essa prática começa a te fortalecer. Porque quando você para de fugir, você começa a enxergar. Você observa seus pensamentos sem pressa, percebe repetições, nota padrões, vê quais temas te dominam quando não existe distração. Isso é um diagnóstico real do seu estado mental. O ambiente simples funciona como um campo de treinamento. Ele não te distrai, então ele te revela. E o que ele revela pode ser desconfortável, mas é exatamente por isso que transforma. Você começa a desenvolver tolerância ao próprio mundo interno. Aprende a ficar presente sem precisar preencher tudo com barulho. Aprende a sentir sem correr. Com o tempo, algo muda. A mente desacelera sozinha. Pensamentos perdem urgência, a ansiedade baixa, a atenção fica mais estável. E o que antes parecia vazio começa a virar clareza. Você começa a perceber detalhes que ignorava. Sua respiração, sua postura, o ritmo do corpo, o peso das escolhas, a diferença entre urgência real e ansiedade disfarçada. Essa prática tem um efeito direto no mundo real. Você se torna mais difícil de manipular, porque quem só funciona com estímulo vira frágil no silêncio. Quem treina no simples vira forte no caos. A mente que aguenta o simples, aguenta qualquer coisa. Se você quer aplicar hoje, reserve 10 minutos, sem música, sem celular, sem conversa, só você e o silêncio. Observe, não lute, não corra, só permaneça. Isso parece pequeno, mas é uma das práticas mais poderosas que existem. Lição 7. Aceite ser mal interpretado. Uma das maiores prisões mentais do ser humano é a necessidade de ser compreendido o tempo todo. Explicar, justificar, corrigir percepções, como se cada leitura errada do outro fosse uma ameaça à sua identidade. E sabe qual é o problema? Quanto mais você tenta controlar como será visto, menos você vive com liberdade. O estoicismo ensina uma verdade incômoda, mas libertadora. Você não controla a interpretação alheia. Você controla sua intenção, sua postura e sua coerência. O resto não está no seu domínio. E gastar energia tentando ajustar cada detalhe para evitar mal-entendidos só te torna dependente do olhar externo. Pessoas interpretam a vida através das próprias feridas, expectativas e inseguranças. Às vezes, o que elas enxergam em você diz mais sobre elas do que sobre você. E quando você passa a entender isso, algo se solta por dentro. Você para de entrar em disputas desnecessárias. Para de se justificar por coisas que você nem fez. Para de carregar a obrigação de ser entendido por todos. Existe um reflexo perigoso. Quando você sente que foi mal interpretado, você quer consertar a imagem imediatamente. Você escreve textão, você explica demais, você prova demais. E na maioria das vezes, isso não resolve, só prolonga o desgaste. O estoico aprende que algumas interpretações não merecem resposta. Não por orgulho, mas por inteligência.
Aceitar ser mal interpretado é maturidade. É confiar na própria direção sem pedir permissão emocional ao mundo. É seguir firme, mesmo quando não há reconhecimento imediato. Isso dói no ego no começo, porque o ego quer ser validado. Mas esse desconforto é o preço da autonomia. Quando você aceita essa prática, sua ação recupera a integridade. Você para de agir pensando em como será visto. Você volta a agir baseado no que é certo, no que é coerente, no que constrói. Você não fica refém de o que vão dizer. Isso é liberdade mental de verdade. E tem outra coisa. Muitas interpretações erradas se desfazem sozinhas com o tempo. O silêncio e a constância têm um poder que nenhuma explicação tem. Quando você continua fazendo o certo, o mundo pode até não entender agora, mas ele respeita depois. E se não respeitar, tudo bem. Você não vive para ser traduzido por todo mundo. A aplicação prática. Na próxima vez que você sentir vontade de se explicar, pergunte: isso vai construir algo ou só vai alimentar ruído? Se for ruído, não responda. Siga. A sua paz vale mais do que a compreensão alheia. Lição 8. Diminua o ritmo. Aumente o controle. Existe uma confusão comum. As pessoas acham que pressa é produtividade. Acham que estar acelerado é sinal de compromisso. Mas o estoico enxerga com clareza. Pressa constante, na maioria das vezes, é desorganização interna disfarçada de movimento. Quando você faz tudo rápido demais, você perde precisão. Você se torna impulsivo. Você fala atropelando, decide sem presença. E o resultado é sempre o mesmo: retrabalho, desgaste e uma ansiedade que nunca acaba. O mundo pode até te ver ocupado, mas por dentro você está se perdendo. Reduzir o ritmo não significa fazer menos. Significa fazer com domínio. É caminhar sem correr por medo. É falar sem disputar espaço. É agir sem viver com sensação de atraso. É trocar agitação por clareza. A intensidade real não nasce da velocidade. Nasce da presença total. Um gesto feito com atenção tem mais impacto do que 10 feitos no automático. Uma decisão tomada com calma firme evita arrependimentos e muda o seu dia inteiro. E tem algo poderoso nisso. Quando o ambiente ao redor está caótico, reduzir o ritmo interno vira resistência. Você não acompanha o caos, você atravessa o caos. O mundo pode correr, mas você caminha. E quem caminha com controle chega mais longe do que quem corre sem direção. Quando você desacelera, você começa a enxergar o que é urgente de verdade e o que só parecia urgente por ansiedade. Muitas coisas perdem importância, outras ganham profundidade. Você para de viver apagando incêndio e começa a viver construindo. Aplicação prática. Escolha 3 momentos do dia para desacelerar de propósito. Na hora de levantar, nos primeiros minutos, respiração longa e postura firme. Antes de responder mensagens, 1 segundo de pausa. E antes de dormir, desligar o estímulo e encerrar o dia com silêncio. Parece simples, mas isso reprograma sua mente. O estoico não tem pressa para provar valor, ele tem constância para construir valor. E quando você aprende a controlar o ritmo, você controla o impacto, porque quem tem impacto não precisa correr para mostrar nada. Lição 9. Seja íntegro. Quando ninguém está olhando, existe uma versão sua que aparece em público e outra que aparece quando ninguém vê. E a verdade é que a sua transformação real acontece nessa segunda versão. Porque é no anonimato que você descobre se sua disciplina é identidade ou performance. Muita gente só melhora quando tem plateia. Treina quando alguém elogia, trabalha quando alguém cobra, se comporta bem quando alguém observa. Quando está sozinho, relaxa, se entrega, se sabota. E isso cria uma divisão interna que cobra um preço silencioso. Insegurança, sensação de falsidade e falta de confiança em si mesmo.
O estoico usa uma medida simples. Quem você é sozinho é quem você é de verdade. O resto é ajuste social. E não tem nada errado em ajuste social. O problema é quando a sua vida depende disso. A integridade se constrói em microdecisões. O que você faz no fim do dia, quando está cansado e ninguém cobra nada. O que você consome. O que você evita. Como você fala consigo mesmo. Como você reage quando erra e não precisa dar satisfação. Esses momentos formam seu caráter. Quando você começa a observar essa versão invisível, você ganha um poder raro. Você para de mentir para si mesmo. E essa honestidade é desconfortável. Mas é exatamente o desconforto que te evolui. Aplicação prática. Escolha uma ação pequena que você vai cumprir todos os dias, sem contar para ninguém. Pode ser 10 minutos de leitura, 20 flexões, escrever 5 linhas, arrumar sua cama, cortar um hábito ruim. O ponto não é a ação, o ponto é a prova. Eu cumpro mesmo sem aplauso. Quando você faz isso por semanas, algo muda. Você começa a confiar em você. E isso é maior do que motivação. Confiança interna vira combustível. Você não precisa mais de incentivo externo. Você se torna alguém que sustenta. Lição 10. Nem tudo. Você vai entender agora. E está tudo bem. A mente humana tem uma ansiedade escondida. A necessidade de concluir tudo agora. Entender tudo agora. Resolver tudo agora. Dar sentido imediato a tudo o que acontece. Quando isso não acontece, a mente cria teorias, força explicações, fabrica respostas que ainda não existem. O estoicismo ensina uma verdade que acalma e fortalece. Algumas respostas só vêm com o tempo, e forçar entendimento é uma forma de impaciência disfarçada. Quando você exige clareza imediata, sua percepção se confunde. Você interpreta errado, decide rápido demais, julga cedo demais, e o preço vem depois. Muitas decisões tomadas para aliviar a ansiedade acabam criando problemas maiores. A calma, nesse caso, não é atraso, é prevenção. O estoico aprende a conviver com o ainda não sei. Ele age no que está claro e sustenta o que ainda não está. Ele não paralisa esperando respostas, mas também não se destrói tentando fabricar sentido antes da hora. Ansiedade por respostas destrói o sono, encurta a respiração, espalha o foco. Não porque algo terrível esteja acontecendo, mas porque você está tentando controlar o que ainda está amadurecendo. Com o tempo, você percebe algo curioso. Muitas dúvidas se resolvem sozinhas. Pessoas se revelam, situações se esclarecem, caminhos se fecham ou se abrem. A resposta chega quando o tempo cria contexto suficiente. E quando chega, você percebe que ela não poderia ter vindo antes. Aplicação prática. Quando você se pegar querendo entender tudo, repita internamente: eu posso esperar sem me perder. E volte para o que depende de você. Sua postura, sua disciplina, sua rotina, seus princípios. Essa prática te devolve paz e te devolve clareza, porque a mente apressada sofre mais com a dúvida do que a vida com o problema. E quando você aprende a caminhar mesmo sem todas as respostas, você amadurece de verdade. Agora, eu quero que você entenda uma coisa com clareza. Nada do que foi dito aqui exige sorte. Não exige talento raro, não exige uma vida perfeita, exige algo mais simples e mais difícil: decisão e repetição. A maioria das pessoas vai entrar em 2026 esperando que o ano traga algo, um empurrão, uma mudança externa, uma fase boa. Mas a vida não respeita promessas vazias. Ela respeita a prática. E prática é o que você faz quando não está com vontade, quando ninguém está olhando, quando a mente tenta negociar. Se você olhar bem, tudo o que te prende hoje tem o mesmo formato:
impulsos automáticos, reações rápidas, necessidade de aprovação, excesso de ruído, falta de direção interna. E tudo o que te liberta também tem o mesmo formato: consciência, silêncio estratégico, critério, constância e domínio. Você não precisa aplicar as 10 práticas de uma vez. Você não precisa virar outra pessoa amanhã. Mas você precisa parar de fingir que vai mudar sem mudar o que faz todo dia. O novo você não nasce em discursos. Ele nasce em microdecisões repetidas. No horário que você acorda, no pensamento que você não alimenta, na opinião que você não dá, no silêncio que você sustenta, na ação que você cumpre mesmo sem aplauso. E aqui vai o desafio que separa quem assiste de quem transforma. Escolha uma prática daqui e aplique por 7 dias. Só uma. Não para provar para ninguém, para provar para você. Porque quando você sustenta algo por 7 dias, sua mente aprende uma mensagem perigosa. Eu mando. Se esse vídeo te deu clareza, não deixa isso virar só mais um conteúdo consumido. Deixa virar um marco, deixa o like, se inscreve e continua comigo, porque aqui a gente não vende fantasia, a gente constrói domínio. E agora eu quero você nos comentários com uma frase que não seja bonita, seja verdadeira. Escreve: eu não vou repetir minha vida em 2026. Se você ficou comigo até aqui, escreve também: eu fiquei até o final. Porque o novo você não começa no ano novo. Começa no próximo passo.